Eu quero ler o texto do primeiro livro do profeta Samuel. O capítulo é o de número 3 e o versículo é o de número 7 a seguir. Diz assim: primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 3, versículo 7 a seguir. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi-se a Eli e disse: eis-me aqui, para que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor queria falar com o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai te deitar, e se alguém te chamar mais uma vez, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este lhe respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Versículo número 11 para encerrar. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todo aqui ouvir, lhe tinirão ambos ouvidos. Eu quero dar ênfase a duas coisas. Primeiro, quando Eli disse, entendeu Eli que o Senhor queria, diga comigo, entendeu. De novo, diga, entendeu Eli que o Senhor queria falar com Samuel. Olhe para mim, por favor. Queridos, na verdade eu pensei em colocar o tema da mensagem desta noite como vontade soberana e vontade permissiva do Senhor. A Bíblia está repleta de passagens falando acerca da vontade do Senhor. Se você pegar desde o início, todas as coisas que foram criadas, elas foram criadas segundo a vontade de Deus. O Senhor quis fazer e o Senhor fez. No primeiro dia Deus quis chamar à existência a terra. Ele quis fazer a separação da terra das águas, da noite e do dia. E tudo o que Deus quis fazer, Deus sempre fez, irmão. Eu tenho amigos que são teólogos, inclusive um deles é PhD em teologia, eu não vou citar o nome. É psicanalista e ele é altamente calvinista, pastores. Ele acredita que uma vez salvo, sempre salvo. Não importa o que você cometa, você vai estar sempre salvo. E ele tem duas teses numa corrente teológica que são muito interessantes. Ele diz, em primeiro lugar, que ele é deísta com D maiúsculo e não teísta com T de Todo-Poderoso. O que é o deísmo? O deísmo ensina que existe um Deus, que esse Deus é criador, que esse Deus é todo-poderoso, mas que esse Deus abandonou o homem e a humanidade à sua própria sorte. Em outras palavras, Deus criou você e Ele está se lixando para a sua vida. Deus criou você e Ele não está nem aí com as tuas lágrimas. Eu sou, e a Bíblia me ensina a ser teísta com T maiúsculo. Olhe para mim, por favor. O que ensina o teísmo? Ensina que existe um Deus. Quantos acreditam que Deus existe aqui nesta noite? Ensina que Deus é todo-poderoso. Quantos acreditam que Deus é todo-poderoso aqui? Mas ensina muito mais do que isso. Ensina que esse Deus todo-poderoso, Ele reina, Ele manda, Ele age, Ele recompensa. Que Deus é sim o Todo-Poderoso, mas Ele se importa com você, querido.
que Deus é sim o Todo-Poderoso, mas Ele sabe o que está passando dentro da tua casa. E Deus me trouxe aqui nesta noite. Por favor, feche os seus olhos, que é assim que o Senhor me usa, e levante a sua mão direita, que eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Eu quero dizer que Deus existe, que Ele é todo-poderoso, mas que Deus é apaixonado por você, meu querido. As pessoas podem olhar para você e dizer: olha, Deus não gosta de você, você é feio, você é isso, você é aquilo. Deus olha para você e Ele tem você como uma menina dos olhos dele. Ele está trabalhando nessa noite ao teu favor, Ele está operando nessa... Eu estou profetizando e tem gente que não está tomando posse da palavra do Senhor. Deus está trabalhando a teu favor, diga amém. Escute, meu querido, você não veio aqui adorar um Deus que não se importa com você, não. Deus, Ele é todo poderoso, e Ele está aqui, e Ele está te recompensando, Ele está punindo, Ele está reinando, Ele está dando ordem. É isso que o livro do Apocalipse revela, lá no capítulo de número 5, quando João diz que estava ali nos céus um trono, mas ele não diz que o trono estava vazio. Ele disse: tinha um assentado sobre o trono, tinha um que governava, tinha um que reinava, tinha um que mandava, meu querido. Queridos, olhem para mim. Você já se questionou sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida? Escute, porque eu escolhi o primeiro livro do profeta Samuel para falar sobre vontade de Deus. Se você começar a ver a história de Israel, todo o embaraço que estavam sendo vivido naquela época, os filhos de Eli estavam profanando o santuário do Senhor. O povo de Israel estava vindo de uma hora que Deus levantava juízes para julgar o povo, e outra hora em que o povo ficava sem juízes, e o povo desejou algo, e ali há um embate entre a vontade de Deus e a vontade do povo. Escute, meu irmão, a Bíblia diz que os filhos de Eli profanaram a casa do Senhor. Deixa eu contar uma história para vocês. Eli era um bom pai, sacerdote. Ele fez o que eu e o senhor, pastor Anderson, talvez faríamos. Teve 2 filhos, colocou ele no ministério sacerdotal. Vão trabalhar para o Senhor. Só que os filhos de Eli eram irreverentes, eram pessoas que não valorizavam o ministério de Deus, eram pessoas que tinham no seu pensamento assim: quer saber de uma coisa? Deus não está mais nem aí para Israel. A casa de Deus já não vale mais nada. Nós somos quem mandamos nessa obra. Nós somos o dono da obra. Nós vamos fazer o que quisermos. Nós vamos viver da maneira que quisermos. Nós vamos se portar da forma que quisermos. Eles eram os famosos coronéis de igreja. E aí entra as 2 vontades do Senhor. Você sabia que Deus tem 2 vontades? Diga para o teu irmão aí: você sabia que Deus tem 2 vontades? Deixe-me lhe dizer, a primeira vontade do Senhor é a chamada vontade permissiva. A vontade permissiva, ela é governada por várias leis. Eu escolhi só 3 para falar bem rapidamente. A primeira lei que governa a vontade permissiva do Senhor chama-se a lei do livre-arbítrio. Ora, não é vontade de Deus que você mate, mas se você quiser, você pode matar. Não é vontade de Deus que você roube, mas se você quiser, você pode roubar, porque isso está na vontade permissiva de Deus. A segunda lei que governa o livre-arbítrio, a segunda lei que governa a vontade permissiva do Senhor, é a chamada lei da semeadura. O que é isso? Não é vontade de Deus que você roube, mas você pode roubar. Só que o que você plantar, você vai colher. Não é vontade de Deus que você peque, mas você pode pecar. Só que você vai colher o resultado do seu pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Segunda lei que governa a vontade permissiva de Deus chama-se lei da semeadura. A terceira lei que governa
A vontade permissiva de Deus, na verdade, é um conjunto de leis, sejam elas da física ou da gravidade. Você conhece muito mais do que eu, você é muito mais inteligente do que eu, você sabe que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, você sabe que uma densidade maior de massa não pode flutuar sobre uma densidade menor, enfim, irmão, essas são as três leis que governam a vontade permissiva de Deus. Agora escute, existe uma segunda vontade de Deus, chama-se vontade soberana. Diga para o teu irmão, vontade, diga mais forte, diga vontade soberana. Você entende o que é isso? Na vontade permissiva de Deus, Ele respeita o teu livre-arbítrio. Na vontade permissiva de Deus, se você quiser matar, você mata. Na vontade permissiva de Deus, se você quiser andar do jeito que você quiser, você pode andar. Mas há um dia que entra em ação a vontade soberana de Deus. E quando Deus entra em ação e Ele quer fazer, irmão, Deus suspende todas as outras leis. Diga amém. Querem ver uma coisa no Novo Testamento? Os discípulos estão ali no mar da Galileia, e Jesus diz, vão para o outro lado do mar, e eu vou chegar até vocês. E aí os discípulos são até coerentes, pastores. Eles chegam e dizem, olha, nós vamos entrar neste barco, mas nós vamos preparar um barquinho, para que quando Jesus chegue aqui, Ele vá remando até o meio, ou talvez até o outro lado do mar da Galileia. Eles estavam ali, pensando que Jesus ia se submeter à lei da gravidade, à lei da física. E aí Jesus agora tem uma vontade soberana, e Ele diz, quer saber de uma coisa? Eu não vou pegar esse barquinho não, eu vou andar sobre as águas, e vou chegar diante dos discípulos. E a vontade soberana de Deus era tão grande, que Ele disse, eu não vou só eu andar sobre as águas, mas eu vou permitir que Pedro também dê algum passo sobre as águas, para poder mostrar que quando eu quero fazer, eu suspendo tudo quanto é lei, eu ajo da forma que ninguém espera, eu surpreendo a todos. Deixa eu profetizar uma coisa aqui, levanta a sua mão por favor. Se for vontade de Deus fazer, fique tranquilo meu querido. Se você estiver esperando um milagre, Ele vai fazer o milagre chegar na tua casa. Se for vontade de Deus fazer, fique tranquilo meu querido. Ele não tem limites, Ele faz o impossível, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Tem alguém que pode levantar a mão direita por um minuto e adorar este Senhor soberano? Por um minuto, feche os seus olhos. Por um minuto, quem sabe não é adorando aí que Deus muda a tua história. Quem sabe não é adorando aí que Deus vai fazer algo diferente na tua vida. A vontade soberana de Deus quis que você estivesse aqui nesta noite, e Deus me usa para te dizer, te prepara, e isso não é falácia de pregador. Deus está mudando histórias nesta noite. Aleluia. Eu estou sentindo a presença deste Deus soberano aqui nesta noite. Escute, irmão, segura no banco que vai doer um pouquinho aqui em nós, irmãos. Ofni e Finéias, os coronéis da obra de Deus, pecaram em uma coisa que todos nós hoje estamos fazendo, em confundirmos a vontade permissiva de Deus com a vontade soberana. Eles acharam, Deus nos permitiu estar aqui, vamos viver a vida de qualquer jeito. Menosprezaram, eram irreverentes, faziam o que queriam, até que um dia Deus se colocou de pé nos céus, e eu imagino Deus dizendo, acabou, agora eu vou mostrar para eles que quem cuida desta obra em Israel sou eu. Irmão, escute, irmão, deixa eu fazer um desabafo de pregador aqui. Eu tenho andado de norte a sul, de leste a oeste deste Brasil, e eu tenho me perguntando para Deus, até onde vai a vontade permissiva de Deus, pastor? Porque hoje está cheio de coronéis de igreja. Eles acham que eles mandam mais na igreja do que Deus. A igreja é minha, e na minha igreja é assim, na minha igreja é assado. A igreja não é
tua. A igreja tem um Senhor que é noivo da igreja, que cuida da igreja. Eu quero deixar aqui registrado um desabafo a esses coronéis. O livro de Apocalipse, o nome original de Apocalipse quer dizer revelação. E a primeira coisa que Apocalipse revela é que Jesus está presente no meio da igreja. A uns ele disse: eu sei que tu tens fama que está vivo, porém estás morto. Lembra aonde caíste e arrepende-te, senão virei a ti e removerei o teu castiçais. A outra ele diz assim: eu sei que tens pouca força, entretanto não negaste o meu nome. Coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. O que eu entendo, Apocalipse revela que Jesus está presente no meio da igreja. É Ele quem cuida da igreja. Levante a mão direita, por favor. É Ele quem passeia nos bancos da igreja. É Ele que visita crente na igreja. É Ele o dono desta obra. E a minha oração nesses últimos dias é que Deus faça a vontade soberana dele aparecer e comparecer dentro da igreja, irmão. Vou dizer uma coisa aqui, grava isso, por favor. Fecha aqui em mim. Esses últimos dias, Deus vai levantar uma nova geração, irmão. Vou dizer de novo: quem tem promessa de gravar CD aqui, quem tem promessa de chamado de Deus para o pastoreado, para missões aqui, por favor, levante a mão direita que eu vou estar profetizando. Nesses últimos dias, Deus tem me dito, e eu tenho propagado os 4 cantos do Brasil e mesmo fora dele, que Deus vai levantar uma geração diferente. E este reinado da família de Ofni e Finéias está chegando o fim. Deus vai levantar uma geração santa que ouve ao Senhor, é que teme ao Senhor. Se você acredita, aplaude o nome do Senhor. E eu vou profetizar mais longe. Eu quero profetizar que daqui da IDEPS vão sair os futuros pastores, pregadores, evangelistas, cantores, todos aqueles que Deus, alguns daqueles que Deus vai usar para abalar o Brasil e mesmo fora dele. Não, irmão, você perdeu uma oportunidade. Vou dizer de novo, levanta a mão aí. Eu quero profetizar que é daqui dessa IDEPS. Filma aí cada banco, filma aí cada banco, filma cada irmão. Quem sabe não vai ser você que Deus vai levantar com autoridade nesses últimos dias para fazer a diferença. Quem sabe não é você que Deus vai manifestar a vontade soberana sobre a tua vida. E você vai pegar este culto e vai dizer: olha eu lá quando Deus me chamou e disse que eu ia fazer a diferença. Aleluia! Eu sou o primeiro a acreditar nisso. Tem alguém que é o segundo aqui? O segundo aqui, o terceiro, o quarto, o quinto. Eu acredito nisso. Agora escute, irmão. Ofni e Finéias representa um ministério falido, que não respeita o Senhor. Eu não sei por que eu faço esboço e depois eu perco esboço todinho, irmão. Escute. Eli agora comete 2 erros que nenhum sacerdote pode cometer. O primeiro erro: prestigia mais os seus filhos do que ao Senhor. Isso se chama inversão de valores. Segundo erro: Eli julga, e há sempre um pré-julgamento nos lábios de Eli. Se você observar, quando Eli dá mais prestígio aos seus filhos do que ao Senhor, o Senhor rejeita Eli. Agora veja que interessante. Eli está caminhando no meio do templo e ele observa uma senhora que está chorando, está gemendo, e ao invés de olhar para o lugar certo, que era para os olhos de Ana, Eli vira o seu olhar para o lugar errado. E aí ele faz algo que nós não podemos fazer: pré-julgamos. Escute, irmão, quantos pastores, quantos pregadores, quantos cantores, quantos missionários têm caído em descrédito porque olharam para o lugar errado. Eli deveria olhar para os olhos. Haja visto que os olhos são a janela da alma, mas Eli, ao levantar os seus olhos, mira na boca de Ana, e automaticamente ele diz e dá a sentença: mulher, afasta de ti o vinho. Uma hora dessa, tu já estás embriagado. Irmão, escute.
Quantas vezes a gente sofre com pessoas caluniando a gente? É ou não é, irmão? E muitas vezes dentro da igreja, o lugar que a gente esperava uma palavra amiga, o lugar que a gente esperava uma palavra de ânimo, as pessoas enfiam o dedo na nossa cara. A mulher era muito humilde, e Deus ama os humildes, diga amém. Vou dizer de novo, a mulher era muito humilde, e Deus ama os humildes, diga amém. Olha a resposta da mulher, não. Ela foi chamada de cachaceira, irmão. Deixa eu traduzir para você. Ela foi chamada de alcoólatra, de filha de Belial. Ela diz, não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Pela amargura da minha alma, eu choro e clamo a Deus. Eu preciso de um filho. Querido, feche os seus olhos, por favor. Eu estou aqui profetizando para você. Olharam para você e te julgaram, não foi? Olharam para você e colocaram palavras na tua boca que nem você se pronunciou. Denegriram a tua imagem. Rejeitaram você. Deus sabe o que você tem passado. Deus conhece o teu coração. E Deus manda tu dizer, fica humilde, fica tranquilo, porque tu ainda vai gerar a tua bênção, meu querido. Vou dizer de novo para ver se você levantar a tua mão. Fica humilde, fica tranquilo, porque você vai sair daqui nesta noite grávido da tua bênção. Vou dizer de novo, você vai sair daqui nesta noite gerando a tua bênção. Você vai sair daqui nessa noite cantando um hino diferente. Você vai sair daqui nessa noite com semblante alegre. Você vai sair daqui nessa noite sabendo que Deus conhece você. Aleluia. Olhe para mim. A mulher vai embora. E depois de algum tempo chega com o menino e diz, por este menino orava eu. Querido, escute. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui nesta noite. Deus me usa para dizer para você que aqueles que zombaram de você, aqueles que disseram uma palavra negativa sobre a tua vida, vão ver o milagre de Deus na tua vida. Vou dizer de novo, aqueles que zombaram de você, aqueles que te deram uma palavra negativa, fique tranquilo, não discuta. Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, e você vai dizer, por essa vitória foi que eu orei, foi por essa bênção. Agora vamos voltar ao texto. A Bíblia diz que Deus decide botar um ponto final no ministério da casa de Eli. Você conhece de Bíblia melhor do que eu. E eu imagino quando Deus colocou Samuel lá. A Bíblia diz que os filhos de Eli estavam corrompidos, fazendo a casa do Senhor de bordel. O bordel particular deles era ali, não respeitavam, era irreverente. Aí a Bíblia vai narrar agora uma outra situação. Mas o menino Samuel crescia em estatura, em aprendizagem do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Enquanto existe uma geração que está pervertida, perdida, Deus, pela sua soberania e vontade soberana, está levantando uma outra geração, irmão, geração que não se vende, geração que não se corrompe, geração que não se deixa enganar, irmão. Eu sei que Deus está levantando essa geração. Aí Deus levanta Samuel. Coisa linda, queridos. A vontade de Deus é expressada dentro de Israel, vontade soberana. Agora vejam, o tempo passa e o povo decide escolher uma outra coisa, um outro rei. Agora mais uma vez vai estar em embate a vontade soberana de Deus e a vontade do povo, querido. A vontade permissiva entra em ação. Saul é eleito. Você conhece de Bíblia melhor do que eu. E a Bíblia diz que o povo de Israel está contente com Saul. Era o mais alto, era o mais bonito, era o mais forte. Saul agora comete os mesmos erros
dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Confunde a vontade permissiva com a vontade soberana. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Deus ordena que ele vá para a batalha e que ele destrua todos os despojos e que mate o rei. Saul não cumpre. A Bíblia continua dizendo que Deus fala para Saul, para ele esperar Samuel chegar. E Saul agora vai fazer aquilo que não convém a um rei fazer, e sim a um sacerdote. Deus pega Samuel e diz: até quando tu terás pena de Saul? Deus, agora eu imagino, irmão, Deus se colocando de pé no céu, dizendo: eu vou fazer a minha vontade soberana mais uma vez em Israel. Aleluia. Deus diz: Samuel. Samuel se coloca de pé: enche a tua vasilha de azeite, Samuel, e você vai até a região de Belém. Você vai sair de Ramá, vai passar por Gibeá, onde está Saul, porque eu rejeitei e eu estou elegendo agora um novo rei. Irmão, quando Deus quer fazer, Deus faz. Diga para o teu irmão aí: quando Deus quer fazer, Deus faz. Quando a vontade soberana de Deus entra em ação, ninguém segura. Diga amém, irmão. Escute, Samuel, você vai à casa de Jessé. Chega lá, você vai assistir um desfile. Você conhece a Bíblia? Passa Eliabe, Abinadab, Samar. Certamente está diante de mim um ungido do Senhor. Vou derramar óleo. Deus disse: eu não te mandei. Você não vai ungir nenhum deles, porque você olha para a aparência e para a estatura. Porém eu sou o Deus que olho para o interior e para o coração. Escute, o profeta faz uma pergunta: acabaram-se os jovens? Em outras palavras, cessaram os teus filhos? Eu acho que Deus me mandou para a casa errada. Não, ainda resta um. Diga comigo: ainda resta um. Escute, a palavra resta vem de resto, daquilo que é sobra, daquilo que não serve para nada, daquilo que é menosprezado. Quando Samuel diz: manda chamá-lo. Escute, irmão, Samuel tem um choque, porque Davi tinha 4 defeitos que nenhum rei em Israel poderia ter. Em primeiro lugar, Davi não era o primogênito, era o filho caçula. E a tradição e a própria mandamento de Deus dizia que deveria se abençoar o primogênito. Toda vez que você vê Deus invertendo essa situação, não é regra, é exceção, e é Deus fazendo a vontade soberana dele entrar em ação. Primeiro defeito, Davi era o mais novo. Segundo defeito, Davi era franzino. Naquela época, irmão, todos os povos queriam um rei guerreiro, que gerasse no povo um sentimento que o meu rei vai para a guerra e o pau vai comer lá, e nós vamos ganhar. Que gerasse no exército inimigo o desespero, dissesse: caramba, esse rei de Israel é forte, ele é grande, ele tem força. Davi não tinha nada disso, irmão, fisicamente falando. Terceiro defeito que Davi tinha: Davi era ruivo e sardo. Segundo algumas tradições judaicas, e o próprio Talmud diz isso, a criança que nascesse com ruiva e sarda era um mau agouro sobre a vida da criança. Essa criança possivelmente não seria próspera e nem abençoada por Deus. Davi reunia esses 3 defeitos. Mas Davi também reunia um 4º defeito, irmão. Davi era pastor. Diga para o teu irmão: isso é defeito. No Israel antigo era, irmão. Escute, no Israel do início do povo agrícola, todo mundo queria ser pastor. Mas no Israel do reino, ninguém queria ser pastor, irmão. Porque Davi, como pastor, reunia 4 atributos que todo pastor tem que ter. O primeiro atributo: todo pastor saía cedo e não tinha hora para chegar, irmão. Ele poderia chegar às 5 horas, como poderia chegar à meia-noite. Isso fala de renúncia, irmão. Todo pastor tem
que ter renúncia na vida. Segundo atributo de Davi: Davi pelejaria batalhas sem plateia para aplaudir. Escuta, quando ele relatou lá ao rei, ele disse: veio um urso e tentou pegar uma ovelha, e eu lutei com o urso e tirei a ovelha da boca dele. Veio um leão e tentou matar minha ovelha, e o Espírito de Deus se apossou de mim, e eu arrebatei ela da boca do leão. Escuta, o Lázaro é feliz quando ele fala isso. Pastores que são pastores lutam batalhas muitas vezes sem plateias, irmão. Terceiro defeito que todo pastor tinha: escute, o pastor dava vida pelas suas ovelhas. Ele podia sair de manhã e não retornar à noite. Então Samuel está vendo o menino, escute, o mais novo, o que foi chamado de resto, cheio de sarda, magricelo, ruivo, pastor, e diz assim: Deus deve ter errado. E Deus lá do céu diga: não errei. Deus lá do céu diz: eu não errei. Está vendo ele? Você vai ver o que eu vou fazer através dele. É esse que eu escolhi, é ele que eu vou levantar, é ele que eu vou abençoar, é ele. Você não entendeu? Sabe, olhando aqui nesta noite, eu vejo vários Davi aqui nesta noite. As pessoas olham para você e dizem que você é resto. As pessoas olham para você e te acham pequeno. As pessoas olham para você e te menosprezam. As pessoas olham para você e não veem em você nada, nenhum atributo para que Deus possa te escolher. Mas Deus está bradando aqui no meu ouvido, dizendo: a minha vontade soberana é levantar ele, é levantar ela, é abençoar ele, é abençoar ela. Quem acredita, por favor, por um minuto, levanta a mão direita, irmão, fecha os seus olhos e diga: Deus, eu acredito no teu chamado, eu acredito na tua vontade soberana. Aleluia, irmão. Deus me usa para umas pessoas aqui. Te chamaram de resto, te chamaram de sobra, esqueceram de você. Fica tranquilo, a vontade soberana de Deus vai entrar na tua vida. E quando a vontade de Deus chegar na tua vida, você pode estar atrás do preconceito, você pode estar atrás do esquecimento, você pode estar atrás das ovelhas brancas, você pode estar atrás da ovelha malhada. Deus vai te chamar e vai te dar um nome, para que todos saibam que é a vontade de Deus agir na tua vida. Irmão, você pode fechar os seus olhos por um minuto, meu querido. É o seu momento com Deus. Quantos riram de você? Quantos zombaram de você? Deus falou que ia te dar uma voz para cantar. Zombaram de você porque você não canta bem. Ou talvez até cante bem, mas não tem dinheiro para pagar o CD. Deus falou que vai te levantar como pregador e vai abalar os quatro cantos dessa terra. Mas você ainda não tem voz de pregador, você não tem jeito de pregador, você não tem estilo de pregador. Fica tranquilo, porque quando a vontade soberana de Deus entrar na tua vida, o CD vai vir, a voz vai vir, o estilo vai vir, e Deus vai te honrar e te dar o nome, porque na obra de Deus quem manda é Deus, irmão. Olhe para mim, por favor. Deus disse para Davi: você vai ser rei. Eu já vou encerrar, irmão. Aí Deus manda Davi, irmão, para o palácio, para tocar harpa para Saul. Pastores, eu sempre perguntei para Deus: Deus, o Senhor não é soberano? Por que o Senhor não enfiou Davi com ela abaixo de Israel como rei lá dentro do palácio? Deus disse: não, eu precisava trabalhar o caráter de Davi. Escuta, Deus pega Davi do pasto e leva para o palácio, depois tira do palácio e leva para o pasto. Sabe o que Deus estava dizendo para Davi? Davi, quem faz alguma coisa na tua vida sou eu, Davi. Sou eu quem te tiro do pasto e sou eu quem te levo para o palácio. Mas se tu também vacilar, pela minha vontade, sou eu quem te tiro do palácio e te levo novamente para o pasto, irmão. Escuta,
Quantos têm promessa de Deus aqui na vida? Deus está fazendo isso com você. Esse processo, pasto, palácio, palácio, pasto, é para você saber que na tua vida quem manda é Deus, na tua vida quem dá é Deus, e se Deus não der, o homem não tem. Fica tranquilo que o trabalhar de Deus vai tornar você melhor e mais crente, irmão. Segundo motivo, eu perguntei: Deus, por que é que o Senhor não enfiou logo Davi goela abaixo? Deus disse: não, Davi precisava entrar no palácio como um simples arpista, porque se eu coloco ele lá como rei logo, Davi não ia saber quem era quem dentro do palácio. Sabe por quê, irmão? Quando você chega com os holofotes em cima de você, todos são seus amigos. Quando você chega, que você está bem, casa boa, status, fama, todo mundo te aplaude. E aí você não sabe quem é quem. Mas Davi chegou lá como um arpista. Davi foi conhecendo quem era leal ao rei. Davi foi conhecendo quem era amigo, quem era honesto e quem era apenas um bajulador que queria ganhar uma promoção. Irmão, sabe por que você está passando por essa luta? Sabe por que você está passando por essa prova? Porque em meio à luta Deus está te mostrando quem é quem na tua vida, irmão. Em meio à provação Deus está te mostrando quem é que chora com você, quem é que sorri com você. E fique tranquilo que a promessa de Deus vai cumprir-se na sua vida, irmão. E você vai chegar no palácio, meu querido. Tem gente que perdeu a chance da glória a Deus aqui. Eu vou repetir de novo: a luta está dura, a prova está dura. Fica tranquilo. Isso é só para você conhecer quem está ao teu redor. Deus ainda tem um palácio preparado para você. Vou encerrar. Deus agora decide: eu vou dar nome a Davi, eu vou dar fama a Davi. Irmão, e Deus, quando quer dar nome, meu querido, a vontade soberana dele entra em ação. Certa vez ele disse: eu vou dar nome agora para Josué. E ele disse: está na hora de engrandecer o teu nome. Sabe por quê? Porque o nome de Deus já era grande. Josué, está na hora de eu engrandecer o teu nome diante deste povo inteiro. Você vai passar nesse rio Jordão e todos vão dizer que eu sou o teu Deus e tu és o meu profeta. Aleluia. Escute, Deus disse: está na hora de dar fama para Davi, está na hora de dar nome para Davi. Escuta, a vontade soberana de Deus entra em ação. E o pai de Davi manda Davi olhar como estavam os seus irmãos. Traga notícia para mim que eles estão na guerra. Davi está chegando com queijo, com ovos, com leite. E encontra um gigante ameaçando e maldizendo o povo de Israel. Davi diz: quem é este para amaldiçoar o povo do Senhor? Você conhece a Bíblia? Fica de pé, por gentileza. A Bíblia diz que Davi se coloca diante do rei e diz: eu vou lutar com esse gigante. E Deus lá do céu, imagina Deus dando assim: oh, foi esse mesmo que eu escolhi. Davi vai ao encontro do gigante, e o gigante vem ao encontro de Davi. Deuteronômio 28 diz que se você estiver na palavra de Deus, bendito será ao entrar e ao sair. Se o teu inimigo vier por um caminho, por 7 ele vai fugir. O gigante agora está indo de encontro a Davi. Escuta, ele era grande, Davi era pequeno. Ele era forte, Davi era fraco. A vontade humana diz: acabou a história de Davi. Mas a vontade soberana de Deus entra em ação e diz: a história de Davi vai começar nesta noite. Pega na mão do teu irmão aí, por favor, e fecha esses corredores. A vontade soberana de Deus quer entrar em ação na tua vida, meu querido. Feche os seus olhos, por favor. A Bíblia diz que quando Davi vai ao encontro daquele gigante, imediatamente Deus entra em ação, e com uma pedra o pequeno derruba o gigante. Sabe por quê? Porque era a vontade soberana de Deus. Queridos, a vontade soberana de Deus, quando ele entra em ação, o fraco vence o forte. A vontade soberana de Deus, quando entra em ação, o pequeno vence o grande.
A vontade soberana de Deus, quando entra em ação, o cego começa a enxergar. A vontade soberana de Deus, quando entra em ação, o paralítico sai saltando e dando glória a Deus. A vontade soberana de Deus, quando entra em ação, transforma a tua vida. Quantos querem que a vontade soberana de Deus entre em ação na tua vida? Você pode orar por um minuto comigo? Você pode fechar os seus olhos por um minuto. Peça para Deus para mudar a tua história nesta noite. Diga para Deus: Deus, eu sei que a tua vontade permissiva é de eu andar por onde eu quiser, de eu fazer aquilo que eu quiser. Mas nesta noite, eu quero que a tua vontade soberana entre sobre a minha vida. Para que eu possa encerrar aqui nesta noite, a minha oração é que Deus faça algo aqui nesta noite. Feche os seus olhos, por favor. Você já se perguntou qual é a vontade soberana de Deus para a tua vida nesta noite? Meu querido, se até o momento você andou por onde você quis, glória a Deus por isso. Se até o momento você viveu uma vida descompromissada, querendo andar de um lado para o outro, glória a Deus por isso. Mas esta noite é a noite que Deus marcou o encontro com você. Vou dizer de novo, essa noite é a noite que Deus marcou o encontro com você. Você tem coragem de erguer a sua voz em oração agora e pedir para que Deus faça se cumprir a vontade soberana dele na tua vida? Deus de aliança, tem pessoas chorando. de promessas, Deus é o seu momento com Deus. Sabe, Deus marcou um encontro com você aqui nesta noite. Satanás se levantou de todas as formas para que você não viesse aqui neste culto, para que você não assistisse essa palavra pela internet. Mas a vontade soberana de Deus entrou em ação, dizendo: eu vou abençoar a vida dele.